Quase sempre, antes de fazermos a instalação de um sistema de bombeamento ou que envolva energia hidráulica, é necessário realizar algumas medições no terreno. Dessa forma, pode-se identificar quais serão os modelos, as dimensões e a capacidade dos equipamentos que vão ser usados. Dois dos levantamentos mais necessários antes das instalações são a medição da vazão da água e a medição dos desníveis, como a altura de queda e a altura de bombeamento da água. E nessa aula mostraremos métodos fáceis e práticos para conseguirmos essas medidas. A vazão da água é a medida do volume de água que passa por uma seção por determinado período de tempo. É muito importante para sabermos a quantidade de água que conseguimos em uma fonte, por exemplo. Então vamos ver dois métodos para medi-la. O primeiro método para medir vazão da água é o método do tambor. Esse método é utilizado geralmente para pequenas vazões, ou seja, vazões menores que 20 litros por segundo. Ele consiste em fazer toda a água cair dentro de um tambor de volume conhecido, e então medir o tempo gasto para enchê-lo. Para ter o valor da vazão, divide-se o volume em litros do tambor pelo tempo necessário para enchê-lo em segundos. Teremos assim a vazão em litros por segundo. O segundo método é a medição da vazão com flutuador, geralmente usada para locais onde se tem grande vazão de água. Consiste em colocar um flutuador para percorrer um trecho de um percurso de água e medir o tempo que ele demora para percorrer o trecho escolhido em que se tem previamente demarcado o início e o fim dessa cronometragem. Nesse método, é importante escolher um trecho mais reto possível e com a seção transversal também mais constante possível. Deve-se ter também a medida do comprimento do trecho, da sua largura e da profundidade, e cronometrar o tempo em segundos que o flutuador demora para ir do início ao fim desse trecho. Para conseguirmos a medida da vazão, multiplicamos o comprimento pela largura e pela profundidade e dividimos pelo tempo cronometrado. Assim, teremos a vazão em litros por segundo. Também é importante medir os desníveis do terreno, para saber a altura de queda da água ou a altura que será necessária para bombeá-la. Para medir os desníveis de um terreno de modo simples, podemos usar o método da mangueira de nível. Esse método consiste em amarrar uma das pontas de uma mangueira de plástico transparente cheia de água em uma vara, ficando com a outra extremidade livre. Segurar a extremidade livre da mangueira no ponto superior do terreno, rente ao chão, com a extremidade levantada o suficiente para não verter água, e descer para o ponto inferior do terreno, suspendendo a vara para que a água não entorne. Quando os níveis de água se equilibrarem dentro da mangueira, proceder então com a medida de altura desde o nível d'água na extremidade da mangueira presa na vara até o chão, conforme mostra no desenho. Se o desnível for pequeno, pode ser feito de uma só vez. Porém, se o desnível for muito grande, a mangueira não terá comprimento suficiente e você pode repetir a operação até atingir o ponto mais baixo do terreno, onde ficarão as instalações. Então, para obter o desnível total, basta efetuar a soma das alturas anotadas para obter então o desnível necessário.